Para quem estranhar meu sotaque, o sotaque é só meu, não é de ninguém mais. Eu nasci em Moçambique, na África, em 1960. Vim para o Brasil há 50 anos atrás, então o meu sotaque é uma coisa mais complexa, mistura disso tudo aí, tá bom? Rio de Janeiro e com muita viagem para São Paulo, onde eu venho desde 1976, pelo menos 2 vezes ao mês. Então, enfim, criou aí uma forma muito própria de falar. Eu acho importante, antes de falar de conjuntura, porque as pessoas põem no balaio de conjuntura coisas que são razoavelmente diferentes. Eu costumo trabalhar com a noção de período político e conjuntura, no entendimento que período político é algo mais alargado, que reúne características que dizem respeito à configuração das classes sociais e das suas diferentes frações, e conjuntura são as movimentações mais de curto prazo. Para dar um exemplo concreto, acho que está mais ou menos claro para todo mundo que houve uma mudança de conjuntura de junho para cá. A situação até junho era uma situação do governo Lula muito emparedado, muito na defensiva, com o seu prestígio claramente declinante, e a partir do enfrentamento do IOF, da agressão imperial do Donald Trump e da batalha agora da isenção do imposto de renda, houve uma mudança de conjuntura, uma recuperação de prestígio por parte do Lula e, de alguma forma, a esquerda conseguiu retomar alguma ofensiva. Isso é uma mudança de conjuntura. No entanto, não é uma mudança de período político. Período político é algo mais longo, é algo que tem características mais sólidas na configuração das classes sociais e suas diferentes frações. Eu, que sou jovem há mais tempo que a maioria aqui, comecei a minha militância no fim dos anos 70 e atravessei todos os anos 80, que é quando eu caracterizo que começa um período político. Período político que começa com o fim da ditadura, a ascensão do novo sindicalismo, a reorganização do movimento operário, a reconstrução dos sindicatos, a construção da CUT, o ressurgimento do movimento popular de uma forma geral, a fundação do MST em 1985 e a construção de um movimento de opinião que juntava as lideranças do movimento popular e sindical, que juntava a classe média progressista e que foi esse impulso que levou à Constituinte, que gerou uma Constituição que, por mais que na época nós achássemos que tinha muitas limitações, e face às nossas expectativas tinha, mas foi uma Constituição bastante avançada, como a gente pôde perceber nos últimos 30 anos, ao examinar o esforço da burguesia brasileira para desmontá-la. Esse período político, que é alicerçado por uma coalizão social liderada pela classe trabalhadora assalariada urbana, é a que dá impulso à construção do PT, à transformação do PT numa alternativa de poder e, finalmente, à eleição do Lula em 2002. O Brasil dos anos 80 era um Brasil que tinha 29% do seu PIB ligado à indústria. O Brasil dos anos 80 era um Brasil onde as notícias econômicas vindas do governo eram repercutidas nas televisões pelos dirigentes da Fiesp, pelos grandes capitães da indústria. Quem acompanhou a época e viveu a época lembra Luiz Eulálio de Bueno Vidigal Filho, o nome é inesquecível, o nome é tipicamente chá de quatrocentão, né? Que era o presidente da Fiesp, depois o Mário Amato. Sabe quem era Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen. Sabe quem era o Antônio Hermílio de Moraes, do grupo Votorantim, porque era com eles que as notícias econômicas eram repercutidas. Hoje, quando alguma medida econômica é tomada, quem repercute são os advogados do sistema financeiro. É fulano da XP Consultoria, Beltrano do Santander, do Bradesco, são basicamente os economistas e os dirigentes do mercado financeiro. Quando a notícia diz respeito à produção agrária, são os dirigentes do agronegócio. Ver um dirigente da indústria ser entrevistado na televisão só se a gente for olhar filmes antigos. Isso é uma demonstração de que há uma mudança de hegemonia na burguesia brasileira
que sai do setor industrial para uma coalizão da agroindústria com o setor financeiro. Esse é o setor hegemônico, e essa transição atravessa os anos 90 e vai se consolidando até hoje. Nós tínhamos nos anos 80, dos anos 30 aos anos 80, uma burguesia brasileira hegemonizada pela burguesia industrial, que se unifica, se rompe, tem dissidências, mas que, de uma forma geral, orientou o Estado brasileiro desde a Revolução de 30 até os anos 80, e a partir dos anos 90 há uma transição desse bloco histórico para uma nova coalizão, que é o agronegócio com o setor financeiro. Isto tem consequências, isto é consequência e dá origem a consequências. É a consequência de uma perda de dinamismo da indústria. A indústria, que chegou a representar 29% do PIB, hoje é cerca de 11%. Tem consequências no fato de que o Brasil reprimarizou a sua economia. O Brasil perdeu densidade na sua produção industrial como percentagem do PIB. Perdeu densidade na sua produção industrial como participação nas exportações. Nós voltamos a ter uma economia muito centrada na exportação de produtos primários. Isso tem consequências no mundo do trabalho. Quem viveu os anos 80 lembra e considera atual para a época a história que o Lula conta, de que o grande orgulho da vida dele foi quando ele pôde chegar em casa e mostrar a sua primeira carteira de trabalho para a dona Lindu. Isso era o sonho de todo jovem dos anos 80, porque o trabalho assalariado significava renda maior e o acesso a um arcabouço de direitos que era um objeto de desejo de todo mundo. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Hoje um jovem de 20 anos não tem por ambição a carteira de trabalho. Ele tem por ambição um trampo, ganhar dinheiro, de alguma forma. De alguma forma. Isso é resultado do fato de que, tanto com a perda de peso relativo da indústria, a indústria historicamente foi quem sempre teve salários mais elevados, né? E continua sendo assim, mas a indústria perde peso relativo na economia, mas também é na indústria que o processo de automação, robotização e inteligência artificial avançou com mais rapidez. O trabalho industrial hoje ele é relativamente pequeno em relação ao conjunto do trabalho assalariado que se concentra no setor de serviços. Historicamente, pior remunerado, historicamente menos organizado sindicalmente, historicamente, portanto, mais passível de assédio moral e de um conjunto de procedimentos que acabam não tornando atrativa essa forma de inserção no processo produtivo. Isso tem consequências inclusive políticas. Eu caracterizo que o período político que se abriu dos anos 80, onde a classe trabalhadora era hegemonizada formou uma coalizão social hegemonizada pela classe trabalhadora assalariada urbana, e que essa coalizão levou o PT e o Lula ao poder, esse período político se esgota em algum momento ali entre 2010 e 2020, mas eu uso como marca a derrubada de Dilma Rousseff. Eu gosto de usar como marco o golpe parlamentar que derrubou a Dilma. É um processo que há uma erosão progressiva dessa coalizão social, mas que culmina naquele episódio onde há uma mudança na superestrutura, há uma mudança sísmica provocada por movimentações que já haviam na configuração das classes sociais. É notório, e é sempre chato dizer isso uma plateia de sindicalistas, mas é notória a perda de peso dos sindicatos. A perda de peso na sociedade como um todo, a perda de peso na política. As bancadas da esquerda nos anos 80 tinham vários sindicalistas. Eu não estou lembrando de nenhum, a não ser o Paulo Paim, que tem uma origem remota no movimento sindical. O Vicentinho também com uma origem remota, liderança sindical forjada nos anos 80. Assim, isso é um sintoma de um fenômeno de que hoje os sindicatos perderam peso social, perderam base filiada, alguns deles perderam base de categoria. O sindicato dos bancários é um exemplo disso, né? Categorias enormes nos anos 80, hoje.
O trabalho bancário é substituído por um aplicativo e transferido para o usuário a custo zero para o banco, eliminando milhares de postos. Isso aí não é uma crítica, isso é da vida. A tecnologia está aí, isso era inevitável. Mas isso tem consequências, né? Mesmo no setor de serviços, onde a gente tinha um sindicato bancário, em geral, que costumava ser o esteio de organização do campo progressista nas cidades onde ele atuava, hoje esses sindicatos têm muito menos peso. A tecnologia transformou a indústria em algo completamente diferente do que ela era nos anos 80. A ideia que gente da minha idade tem de uma fábrica é aquela ideia que a gente via quando tinha 20 anos, 25 anos, um lugar barulhento, com fumaça, operários, macacão, bota, uniforme, graxa, barulho. Eu tive, por razões profissionais esse ano, numa fábrica em São Carlos, e é uma fábrica que produz equipamentos para a indústria médica, equipamentos de laser para dermatologia, broca de dentista, instrumentos de altíssima precisão. O chão tem um tapete anti-estática. Eu não vi ninguém de uniforme. O silêncio lembrava um hospital. A limpeza lembrava uma sala de cirurgia. Eu não vi ninguém com mais de 35 anos. Eu não vi ninguém uniformizado. E eu não vi ninguém que não tivesse, no mínimo, um curso técnico avançado. A maioria tinha curso universitário. Tecnicamente, são operários. Se eu, no intervalo do café, perguntar para algum deles se eles se consideram operário, ele vai abrir uma boca de espanto, porque ele não se vê dessa forma. Não se vê dessa forma. E isto é o que seria a classe operária hoje. Isso é a indústria, que já é a indústria do presente, mas é cada vez mais a indústria do futuro. Há uma desconstrução das bases sociais históricas da esquerda. Isso afeta toda a indústria, mas não afeta só a indústria, né? A tecnologia ela vai minando e reconfigurando o setor de serviços como um todo. Bancários é o mais óbvio e evidente. É o mais óbvio e claro, né? Mas, por exemplo, o ensino à distância chegou para ficar. Eu tinha um vizinho, procurador de justiça, e que ele fazia bico terças, quintas e sábados, dava aula em cursinho de formação para a OAB. Então, terças e quintas eu via ele chegar às 10h30 da noite, e sábado ele saía cedo com uma mala tipo essa aqui e tal, para dar aula. E de um dia para o outro eu deixei de o ver chegar tarde ou sair cedo no sábado. Perguntei, Ricardo, você não está mais dando aula? Não, estou. Mas agora eu montei um estúdio em casa e em vez de dar aula para 80 alunos, estou dando aula para 1.200 em 15 estados diferentes. Ué, estou ganhando mais. Ele está ganhando mais. Mas há 15 caras que davam aula e só ele dá. 14 deixaram de dar. Porque ele está dando aula à distância para um lugar, talvez no Piauí, onde um professor, onde alguém dava aula fisicamente ao vivo. Isso chegou para ficar. É a extinção de trabalho em massa, né? Há carência de professores em algumas áreas do ensino médio, basicamente uma carência estrutural, química, matemática. Eu não sei se a legislação ainda permite, mas vai haver pressão para que permita que um professor possa dar aula para 5, 6 turmas ao mesmo tempo online para suprir a carência, e a alegação vai ser essa, para suprir a carência de professores nessas especialidades. O ensino à distância vai ser implementado, inclusive, no ensino médio, no que depender da pressão de prefeitos, governadores, que têm interesse, inclusive, material nesse sentido. A tecnologia tem impactos e ela em si é neutra, mas a sua apropriação não é. A possibilidade do ensino à distância é uma coisa maravilhosa, para que se possa garantir a turmas espalhadas pelo país inteiro uma palestra de qualidade com algum especialista em alguma função, como algo que seja complementar, como algo que seja trazer algo a mais. Mas quando isso vai ser usado para substituir a aula presencial, é uma apropriação indevida do nosso ponto de vista. Para a medicina isso também está muito claro, né? Hoje é possível, em tese, um ribeirinho do Amazonas ter uma consulta com um especialista em Manaus, desde que haja bom acesso à internet. E isto é bom.
Mas isto pode ser apropriado para que governos estaduais deixem de achar essencial ter em algumas cidades e algumas vilas um médico. Vão substituir por um enfermeiro e a internet. E isto já não é bom. Portanto, assim, a disputa pela apropriação dos ganhos de produtividade e das possibilidades da tecnologia é um terreno de batalha da luta de classes. É um terreno essencial. E nós não podemos fazer, como o movimento ludista na Inglaterra fez nos anos 80, de destruir as máquinas porque achar que as máquinas prejudicam os trabalhadores. A tecnologia não é contra ninguém. A sua apropriação em favor do capital e em favor do andar de cima, sim, isso é contra. Então nós temos que travar a disputa de como se apropriará e por quem se apropriará a tecnologia. Mas isso tem um caráter disruptivo. Todas essas evoluções têm um caráter disruptivo sobre a força de trabalho. Supermercados, por exemplo, começou com 2, 3 caixas automáticos e 10 caixas físicos. Hoje o supermercado lá perto de casa tem 2 caixas físicos e uns 15 caixas automáticos. São empregos com mediano nível de qualificação que estão sendo destruídos, substituídos pela automação. Isso reconfigurou muito a classe trabalhadora. Não apenas porque muito trabalho assalariado foi extinto, mas o trabalho assalariado que resta é principalmente no setor de serviços e principalmente um trabalho mais atomizado, em lugares com 4, 5, 8, 10 funcionários, onde a sujeição ao assédio moral é historicamente muito maior. Então, assim, eu acompanhei pesquisas em 2023 que nós fizemos pela Fundação Lauro Campos Maria de Franco, com trabalhadores por conta própria, trabalhadores por aplicativo, com diaristas, com mulheres que fazem comida em casa para vender na rua, bolo de rolo, quentinha, etc., e camelôs. E a pergunta que a gente sempre fazia é: vocês não gostariam de ter férias, 13º, direito a auxílio-doença, etc.? Vocês não acham que o trabalho assalariado seria melhor? E a resposta que a gente escuta é, principalmente, eu escutei isso num grupo de entregadores, Rappi, iFood, etc. Não, isso seria legal, mas os empregos que tem para mim não me servem. Porque aqui eu ganho mais, aqui eu não tenho que aturar nenhum patrão me esculachando, e aqui eu controlo o meu tempo. Mas você não trabalha 12, 14 horas por dia? Ah, não é bem assim, eu até mantenho o aplicativo ligado. Mas, pô, tem horário do dia que tem pouco movimento, a gente fica de conversa, de bate-papo e tal. Quando tem movimento, a gente corre pro trampo. E se eu quiser parar e ir para casa, eu vou. E chega 8 horas da noite, eu não estou mais rodando no centro, eu estou no meu bairro, que aí eu tenho um trampo com a pizzaria da esquina e faço entrega para eles. Esse cara ganhou algo que para ele tem um valor, ele controla o tempo dele. Perguntamos se você sabe o que é trabalhador precarizado? E a resposta, trabalhador precarizado é um cara que tem uma moto velha. E aí a gente vê alguns acadêmicos da esquerda se referindo a esses trabalhadores como precarizados. A direita chama eles de batalhadores. Não é difícil perceber quem está ganhando a disputa, né? Não é difícil perceber quem é que consegue criar uma empatia e consegue construir uma ascendência. Quando eu digo que o período político mudou, é porque há uma reconfiguração do mundo do trabalho. A coalizão social alicerçada na classe trabalhadora assalariada urbana não é mais majoritária no Brasil. E ela era, por muito tempo. Ela viabilizou a chegada do Lula ao poder, ela viabilizou e sustentou os governos do PT. Não é mais majoritária. Tanto que o Lula ganha contra um candidato responsável por 700 mil mortes de Covid. Um governo que foi do balacobaco em termos de tudo de ruim que se possa imaginar, o Lula ganha por 1,8% de diferença. É este o período político em que nós estamos. A conjuntura pode melhorar. Está melhor hoje do que estava, mas o período político é esse. E é um período político bastante complicado. Porque a tarefa que está posta para o campo progressista é reconstruir uma nova coalizão social que terá outros atores, outros protagonismos,
que possa ser majoritária, porque ela não existe hoje. Hoje, nós estamos num quadro de absoluta instabilidade estrutural. É verdade também que a extrema-direita não conseguiu construir uma coalizão social majoritária, mas tem uma coalizão social muito sólida. E para essa coalizão social ter transformado a extrema-direita numa alternativa de poder, é porque ela entrou na classe trabalhadora. Há um setor muito expressivo da classe trabalhadora, os trabalhadores por aplicativo, os trabalhadores por conta própria, que não veem o Estado como garantidor de direitos, porque o Estado não é garantidor de direitos para eles. Ele é garantidor de direitos para o assalariado. É o Estado que garante as férias, o 13º, a justiça ao trabalho, a aposentadoria. As pessoas têm uma relação com o Estado de entender que o Estado tem um papel protetivo em relação aos seus direitos. Mas quem trabalha por conta própria, quem trabalha por aplicativo, está fora dessa arquitetura de direitos. E a sua relação com o Estado é outra. Quem é o Estado para o dono da birosca na porta da favela? O Estado é quem cobra impostos, é a vigilância sanitária e é o Ministério do Trabalho, que fiscaliza se os 2 trabalhadores que lá estão invariavelmente sem carteira assinada, se eles têm ou não têm carteira assinada. A relação dele com o Estado é uma relação de conflito. Para o camelô, a relação com o Estado é uma relação de conflito, o Estado é o rapa. O Estado é o rapa. Para o trabalhador do aplicativo, da moto, o Estado é PM, que o achaca quando o pneu está careca. Isso vale para o Uber. É o Estado que multa. Para aquele cara que está em terras indígenas, buscando ouro, bauxita ou minérios de forma ilegal, o Estado é a FUNAI. Para aquele cara que está na reserva extrativista Chico Mendes, criando 30 cabeças de gado, o Estado é o IBAMA. Lembra quando o Bolsonaro dizia: eu vou tirar o Estado das suas costas? Ele estava falando para essas pessoas. Estava falando para essas pessoas que, com ele, a FUNAI não iria encher o saco, o IBAMA não iria encher o saco, a fiscalização não iria encher o saco e os pontos da carteira seriam dobrados. Que não era uma conversa de bêbado, não era uma conversa de botequim, não era o tiozão do pavê falando bobagem no churrasco de família. Aquilo era pensado, era mensagem dirigida, com um público-alvo. E esse público-alvo deu base de massa à extrema-direita. Sem uma parcela importante da classe trabalhadora sob sua hegemonia, a extrema-direita não é alternativa de poder, e ela é. É porque ela tem uma parcela importante da classe trabalhadora sob sua hegemonia. E essa parcela é principalmente esses setores, que têm uma relação com o Estado que é uma relação de conflito e não de entender o Estado como garantidor de direitos. Nós temos 2 tarefas, uma de longo prazo, que é o que nos permitirá superar este período político, que é retirar essa parcela da classe trabalhadora da influência da extrema-direita, e isso significa ressignificar o papel do Estado para essa parcela da classe trabalhadora. Construir uma nova arquitetura de direitos que inclua os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores plataformizados, os trabalhadores que não estão ao abrigo da CLT. E sem ilusões, esse pessoal não vai voltar e não quer voltar à CLT, não voltará à carteira assinada. Isso chegou para ficar. Há uma ideia que ainda algumas pessoas mais relutantes em encarar os novos tempos imaginam de que não, a economia voltando a crescer, esse pessoal volta para o trabalho assalariado porque é melhor. Não, não voltam. O trabalho assalariado realmente existente é o rei do ovo lá de Santa Catarina reclamando que não consegue gente para trabalhar por R$ 1.640 nas suas granjas, limpando esterco de galinha e vivendo lá na escala 6x1. Esse é o trabalho assalariado efetivamente existente para pessoas com qualificação baixa ou média. Isso não é atrativo. Essas pessoas vão preferir trabalhar para o Rappi, para o iFood, para o Uber, ou para qualquer plataforma, ou por conta própria, porque pelo menos elas têm um relativo controle sobre a sua agenda, o seu tempo e a sua dignidade. E invariavelmente uma renda maior. Invariavelmente uma renda maior. Se nós não construirmos para estas pessoas uma nova arquitetura de direitos, se nós não conseguirmos dialogar com elas, organizá-las
fazer com que elas consigam, a partir da sua luta, a construção de uma nova arquitetura de direitos, nós não conseguiremos retirar base de massa à extrema-direita e este período político que se abriu ali por volta de 2016 continuará. E é um período político de profunda instabilidade, com permanente risco da extrema-direita voltar ao poder. Eu fui, até 2021, dirigente do PSOL e defendi, desde a fundação do PSOL, uma linha demarcatória em relação ao PT. Que a gente lançasse candidaturas próprias, lançamos em 2006, 2010, 2014, 2018. Nós disputávamos uma franja do progressismo dentro de um bloco histórico que era majoritário socialmente, que era um pensamento progressista. O PSOL disputava uma parcela e disputava isso com o PT. A mudança de período político nos retirou esse espaço. Essa coalizão social, na qual a gente disputava um espaço contra o Lula, inclusive, numa franja, ela é minoritária. E nós não podemos nos dar ao luxo de principalizar essa disputa. A nossa tarefa central é garantir a reeleição do Lula e garantir que esta coalizão social, ainda que ela não seja majoritária socialmente, mas como o outro lado também não é, e, portanto, esse é o cenário de instabilidade política, esta coalizão social deve ainda garantir a reeleição do Lula. Então, essa é a tarefa de curto prazo, impedir que a extrema-direita retome o controle do aparelho de Estado, porque isso faz muita diferença. Eu não vou aqui elencar as diferenças com o governo Lula, ou as críticas ao governo Lula, a forma pouco... E, assim, é claro que a correlação de forças é muito desfavorável. Quem fizer pouco caso da correlação de forças está fora do mundo real. O Lula ganhou o executivo, agora a classe dominante, ela é classe dominante porque ela controla o aparelho de Estado. E controlar o aparelho de Estado é muito mais do que o executivo. A classe dominante sabe que, eventualmente, ela perde o executivo. Ela perde uma prefeitura aqui e ali, ela pode perder um governo de Estado, ela pode perder uma eleição presidencial. Mas ela raramente perde o controle do parlamento. O parlamento federal nunca perdeu. É feito para que ela não perca. E o judiciário é composto pela meritocracia tal qual ela existe ao sul do Equador e, portanto, ele é a expressão acabada da classe dominante. Quando se ganha uma prefeitura, um governo estadual, um governo federal, você ganha uma parcela do aparelho do Estado. Mas você vai ter que se relacionar, compor e negociar com o resto. O judiciário, um aparato legal que é moldado pela classe dominante, um senso comum construído na sociedade, que é também moldado pela classe dominante a partir dos seus aparatos de formação de opinião, e você tem que lidar com uma correlação de forças desfavorável. Quando alguém disser que o governo Lula é um governo de conciliação de classes, e digam que todos os governos numa sociedade de classes são governos de conciliação de classes, a menos que a gente entre em guerra civil. Qualquer governo é um governo que não... Qualquer governo que não vá expropriar a burguesia é um governo de conciliação de classes. Portanto, todos numa sociedade de classes o são. A métrica pela qual eles têm que ser avaliados é a sua disposição de tensionar os limites da correlação de forças para alterá-la ou a sua acomodação à correlação de forças estabelecida. A crítica que eu faço ao governo Lula é que até junho desse ano foi um governo acomodado à correlação de forças dada. E só a partir de junho deste ano resolveu, por razões, inclusive, dos abusos cometidos tanto pelo Trump quanto pelo parlamento brasileiro, tensionar esses limites, mobilizar, ir para a rua, fazer uma campanha e enfrentar o Congresso. Curiosamente, é o primeiro período em que o governo Lula retoma popularidade, retoma prestígio, ganha força. Isso mostra que, mesmo com os limites dados da correlação de forças, se você trabalha para tensionar esses limites, se você trabalha para politizar e mobilizar a sua base social, as suas condições de pactuação melhoram. Qualquer bom sindicalista sabe que toda a greve termina em conciliação. Toda a campanha salarial termina em conciliação. Se ela é precedida de luta, organização, mobilização, conspressão, a conciliação será num patamar mais elevado. Na política é assim. Então, assim, esta é a crítica que eu tenho a fazer ao governo Lula. E que nos últimos 3 meses tem se aproximado mais daquilo que eu acho que tem que ser o rumo do governo.
Agora, nós não temos outro governo para pôr no lugar. A alternativa ao governo Lula é a volta da extrema-direita ao poder. E isso nos coloca de forma muito clara que a nossa tarefa tática, a primeira, a segunda e a terceira, daqui até 2026, é reeleger o Lula. A tarefa estratégica é conseguir disputar, organizar, mobilizar a classe trabalhadora que está fora da CLT. Toda ela. Os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores plataformizados. Por quê? Porque isto se trata de retirar a médio prazo base social à extrema-direita, e isto é condição para que a gente possa superar o atual período político. Esse não é um problema brasileiro, é um problema global. Isso não é um fenômeno que ocorre aqui, está acontecendo no mundo inteiro, tirando a Ásia, que tem, enfim, que vive outro momento histórico, outro processo, mas o todo chamado mundo ocidental vive esta dinâmica. Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa, é esta dinâmica. E é esta a tarefa. Alguns fatos muito positivos aconteceram. O break dos aplicativos em abril foi absolutamente espetacular. Ainda é uma gota d'água, não vamos nos iludir. No conjunto de trabalhadores por aplicativos, ainda são ações pontuais. Mas é a primeira vez que nós temos gente se organizando, lutando, orientada politicamente pela esquerda. E isso é um salto de qualidade enorme, enorme. Né? O grande dilema para a esquerda, principalmente para a minha geração, é que a conjuntura e o período político nos abriu desafios novos. E todas aquelas nossas velhas respostas não dão conta. Não dão conta. A esquerda tem que voltar para a base. Meu amigo, a base que você conhecia não existe mais, ela é outra. Não é um problema de voltar para a base, é saber que base é essa. Né? A base dos anos 80 era uma coisa, a base de hoje é outra. Entender esses desafios, entender a nova configuração do mundo do trabalho, dialogar com isso, é fundamental para que a gente possa formar uma nova coalizão social. E essa coalizão social será muito mais plural do que a anterior. Ela não será hegemonizada pela classe trabalhadora assalariada urbana, embora a classe trabalhadora assalariada urbana tenha um papel a cumprir. Ela vai incluir os movimentos territoriais, movimentos por habitação, por saúde, vai incluir os movimento negro, que no Brasil é algo essencial. Esse é um Brasil formado em 350 anos, trabalho de escravizados. O que, inclusive, moldou uma elite com pouquíssimo respeito e consideração pelo trabalho. Era motivo de orgulho as pessoas não terem calo nas mãos, porque o calo significava o trabalho físico. A elite brasileira é formada e é herdeira de uma mentalidade escravocrata. E isso explica muito do seu comportamento e da sua absoluta inapetência para gestar um projeto nacional, para gestar um projeto de soberania nacional, de autonomia tecnológica, de industrialização. Getúlio Vargas industrializou o Brasil contra a maioria da classe dominante brasileira. Com uma parcela com ele, sim, uma parcela menor, uma coalizão, ele incorpora as massas à política, não porque ele fosse um socialista, mas porque ele precisava ter uma base social que lhe possibilitasse impor à maioria da classe dominante um projeto de industrialização, um projeto nacional. Foi um líder nacional burguês, mas cumpriu esse papel. Porque a nossa elite, historicamente, não tem esta apetência. O papel da esquerda, do ponto de vista da disputa social, no curto prazo é reeleger o Lula. No médio prazo, o médio prazo começou antes de ontem, não é que é algo para começar depois, é disputar a nova configuração da classe trabalhadora, compreendendo as suas características, entendendo qual é a sua linguagem, e a linguagem é importante. Esse negócio de chamar trabalhador precarizado é o fim da picada, eles não se sentem assim. Isso é papo de intelectual na academia. A direita ganha vantagem porque chama de batalhadores, porque trabalha com a autoestima deles, e a gente não faz isso. Né? Disputar esses setores, organizar esses setores, retirar base de massa à extrema-direita. E a nova coalizão social será plural,
vai ter mulheres, vai ter LGBTQIA+, vai ter povos indígenas, vai ter movimento negro, vai ter movimento de luta por moradia, vai ter sindicalista, vai ter trabalhador de aplicativo organizado de uma forma parasindical, que não será o sindicato tradicional, mas será alguma outra forma mais horizontal. E isto é a coalizão social que nós precisamos apontar. Sem conformar esta nova coalizão social com capacidade de estabelecer uma nova hegemonia, nós vamos estar a cada 4 anos em absoluta tensão para saber se vamos conseguir barrar a extrema-direita ou não. Talvez barremos em 2026, talvez não consigamos em 2030, talvez sim em 2034. Esse é o desafio. Portanto, a tarefa que eu aponto aqui como de médio prazo é uma tarefa absolutamente central e essencial. Obrigado.